Nós estamos estudando esse mês os milagres de Jesus, poder de Deus para transformar vidas. Nós temos falado sobre alguns milagres, já trabalhamos a questão do milagre de Caná em Galileia, sobre o vinho novo, falamos sobre família, sobre relacionamento. Você que não estava aqui, você poderia adquirir uma mensagem, você vai ser muito abençoado, dar uma mensagem para alguém que está passando algum tipo de crise na família, no casamento. Deus sempre tem o vinho novo para derramar sobre a nossa vida e o vinho novo dele é melhor, amém? Também a semana passada nós trabalhamos uma pergunta básica de Jesus ao paralítico que ficava ali à margem do tanque de Betesda. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E nós também trabalhamos um pouco essa pergunta. Queres ser curado? E pudemos perceber aqui na semana passada um mover de Deus na vida de muita gente que está querendo ser curado, curada de algumas paralisias, de alguns traumas, de algumas dificuldades da vida. E hoje eu quero compartilhar um outro texto que fala muito ao meu coração, tem a ver com o momento que eu tenho vivido na minha vida. Então essa palavra tem a ver com o meu coração e eu não quero ser egoísta, mas o primeiro a aceitar o apelo dela hoje vai ser eu. Que está lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Então evite agora dispersar-se, evite agora sair, conversar. Vamos aquietar o nosso coração, vamos prestar atenção na palavra. Você que está nos ouvindo pela internet também, se concentre agora, deixe Deus falar ao seu coração, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? O tema da minha mensagem sobre essa série Milagres de Jesus é o confronto entre a incredulidade humana e a soberania divina. Porque o milagre, na sua essência, confronta o humano. O milagre, na sua essência, entra para quebrar o status quo da rotina, dos dilemas, das situações humanas. O milagre confronta com aquilo que é natural. No aspecto de vista teológico, o milagre é a intervenção divina de uma proporção incomensurável na vida humana. O homem não tem controle e não tem condições mentais e estruturais para compreender o confronto do milagre na sua vida. Jesus mostra através do seu ministério que o seu poder confronta e conflita não só os dramas pessoais,
não só as enfermidades incuráveis, não só as impossibilidades humanas, mas o poder de Jesus como o autor de todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que nele foram criadas todas as coisas e tudo que existe, existe por permissão dele. Jesus revela também, através dos seus milagres, que todo o universo, que toda obra criada é confrontada pelo poder do seu milagre. Não há nada no universo que possa contra o poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo é poderoso sobre todas as coisas. É por isso que há um texto nas Sagradas Escrituras que diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que num outro texto das Sagradas Escrituras diz que toda língua, todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, em todas as dimensões, se dobrarão e proclamarão que Ele é o Senhor, aleluia. Então, o milagre de Deus confronta a nossa natureza humana. O milagre de Deus entra na nossa vida para mostrar que a ação sobrenatural de Deus é muito maior e está muito mais além do que a gente possa imaginar. Eu fico olhando para esse texto e eu fico tentando entender um pouco o que aconteceu com os discípulos. Porque se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, você vai ver no capítulo 3 que Jesus já tinha alguns discípulos que acompanhavam ele. Você vai ver que acontece um milagre no capítulo 3, em que um homem é curado, um homem de mão ressequida. E isso acontece para confrontar o status quo humano. Jesus cura este homem num sábado. Jesus diz que ele é maior do que as leis. O poder dele está acima daquilo que o homem estabelece como padrão. O padrão de Deus é mais elevado do que o nosso padrão. Depois disso, Jesus cura outros doentes, porque há uma repercussão. As pessoas veem o poder de Jesus e vão até ele para poder experimentar deste poder. Logo em seguida, nós temos ali ele mencionando os seus 12 apóstolos. Jesus expulsa demônios e muita gente começa a acompanhá-lo e muita gente começa a fluir e ele diz: bom, agora é uma hora boa para eu ensinar mais valores do reino, segundo Marcos. E aí Jesus faz uma sessão de histórias, aonde ele quer tentar ensinar essas pessoas que estavam seguindo, vendo o seu poder, vendo o seu milagre, vendo a sua autoridade sobre as coisas naturais e sobrenaturais, e ele começa a ensinar parábolas. E ele fala da parábola do semeador, e ele vai contando parábolas. As pessoas não têm condições muitas vezes de entender o que ele está querendo dizer, e ele explica, e ele vai falando sobre a luz, e ele vai falando sobre a semente de mostarda, e muitas coisas vão acontecendo. Gente, eu queria que vocês imaginassem vocês numa campanha evangelística dessa. Você vai num lugar, você vê um milagre acontecer. Imagina alguém sendo curado do seu lado, alguém que você conhece, alguém que convive com você todo dia, alguém que os médicos desenganaram, alguém que ninguém jamais dava esperança. De repente essa pessoa é curada, e você é dessa igreja, você está nesse lugar, você está no meio disso. Imagina como o teu coração ia ficar. Por mais presbiteriano que você seja, você ia dizer: aleluia, glória a Deus, oh glória. Você ia ficar animado, você ia pular, você ia fazer, por mais presbiteriano que você seja. Talvez o presbiteriano mais conservador dizia assim: aleluia. Mas iria, porque ia ficar feliz com o poder de Deus.
E aí Jesus faz o milagre. As pessoas vão atrás dele. E os discípulos começam a dizer, olha, nós estamos com esse cara aí, ó, nós estamos com ele. Os caras ficam imaginando o staff ali, nós estamos com ele, nós estamos com ele. E ele começa a fazer milagre. E ele começa a expulsar os demônios. E os demônios vêm e dizem, pode vir quente que nós estamos fervendo. É aí que vem, vem mesmo. E Jesus expulsa tudo e os discípulos estão lá, acompanhando aquela campanha de milagre. E vem um e sai, e vem outro e sai, e sai, e sai. E aí, de repente, Jesus começa a falar palavras lindas, maravilhosas, que começam a acalentar o coração do povo. Imagina você num lugar desse. Imagina o seu coração como ficaria. Você vendo o poder de Deus agindo do seu lado. Pessoas sendo curadas. Você vê o inimigo sendo derrotado e você ouve palavras de esperança. Rapaz, meu irmão, você ia ficar, meu Deus, não são. Você ia estar assim, tinindo. Você ia estar o crente mais crente da tua época, porque é fácil acreditar. Nós estamos com ele está curando, ele está libertando, os demônios lhe obedecem. Olha que palavras maravilhosas que esse homem tem. Nós estamos com ele. Nossa, nós estamos com ele, ele é o nosso pastor. Que bênção! Só que há um problema. Por causa disso, muita gente começa a vir atrás de Jesus. Muita gente. E Jesus disse para os discípulos, não dá mais, não dá para andar. A multidão nos aperta. Vamos fazer o seguinte, vamos para o barco. E lá do barco eu começo a falar. E começa a chegar mais gente. E aí o que Jesus faz? Vamos colocar o barco um pouquinho mais para longe, porque tem gente aqui na beirada d'água. Não dá para ficar aqui. Vamos ficar mais longe. E ali ele começa, o primeiro púlpito de Jesus ali naquela situação foi um barco de pescadores. E aí o texto diz que mesmo assim, houve um monte de gente que pegou seu barquinho, seu jet ski. Como é que chama aquele negocinho que a gente remava lá no Cristo é Vida, Isaías? Caiaque. Pegava o seu caiaque e foram atrás de Jesus. Ah, porque agora é ali que está o poder. É ali que a coisa está acontecendo. É perto desse homem que a gente tem que ficar. Ninguém estava esperando problema. Aliás, todo mundo só está esperando solução dos seus problemas. Agora ninguém quer pensar em dificuldade. Agora todo mundo só quer pensar em bênção, em milagre, em poder, em glória, em explosão de milagres. Deixa para lá. E aí, os autores bíblicos, quando vão relatar esse texto, cada um tem uma perspectiva do que acontece com o barco no meio da tempestade. Mas você sentiu o clima ou não? Você sentiu? Você conseguiu sentir? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sentiu o clima do que os caras... Você está sentindo? Porque tem que sentir, meu irmão. Tá, tem que sentir. Você está lá comigo, nós estamos ali olhando. Só que você não estava no barco, você já sabe que a tempestade, você está na areia, tá bom? Só para você olhar para aqueles irmãos e dizer, quem mandou ir no barco? Eu fiquei na areia. Crente faz muito isso. E aí, olha só, que coisa interessante. Os autores dizem lá, por exemplo, em Mateus, aqui diz que o barco estava se enchendo de água, as ondas eram tão grandes que ele estava quase afundando. Mateus diz que as ondas vinham e varriam o barquinho ia para lá e o barquinho ia para cá. Lucas diz que o barco estava quase à deriva, ele estava correndo a perigo de afundar. Mas Marcos é o mais dramático. Marcos diz assim, gente, o barco está enchendo d'água, não tem esperança. Está quase indo para o buraco, ou aliás, para o fundo do mar. Né? Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. Por que eles foram para o Mar da Galileia? Que na verdade não devia nem chamar de Mar da Galileia, devia chamar Lago da Galileia. Porque esse lugar era um lugar onde não era uma grande aglomeração de água, era uma península. Era um pouco de água que ficava entre duas partes rochosas, era um canal, vamos dizer assim. Tinha mais ou menos uns 20 quilômetros esse canal. E ele tinha uns 13 quilômetros de largura. Eu conheço represas aí que são mais largas do que isso. E só que tem um problema, como ele era um canal, as águas eram calmas. Mas de vez em quando dava uma ventania meio pesada, o vento dava uma entubada naquele lugar ali. Agora pensa comigo,
Jesus estava com seus discípulos, e a maior parte dos seus discípulos eram o quê? Pescadores. Você acha que um pescador, olhando para o mar e vendo que vai vir temporal, que vai ter vento forte, ele entra no mar? O que você acha? Não entra. Claro que não. Eu não vou pegar. É aquela coisa que a gente às vezes faz, né? Às vezes eu viajo, vou lá para a cidade da minha esposa, para Ourinhos, e às vezes a gente quer vir embora e o tempo está fechando, a minha sogra diz assim, não é melhor esperar? Está vindo uma chuva forte. Espera passar a chuva. Não pega a estrada com chuva forte, porque é uma questão de precaução. Por mais piloto que eu seja, não posso. Eu tenho que ter cuidado, cautela. Os discípulos conheciam o mar como ninguém, e eles sabiam que se o mar não estivesse bom, em condições de navegar, eles não podiam. E se o mar também estivesse muito agitado, pensa comigo, Jesus ia falar, o barulho das ondas, das águas ia ser tão grande, que as pessoas não iam ouvir. Então, meu irmão, o mar estava calmo. Diga para quem está do seu lado, o mar estava calmo. O mar estava calmo, os discípulos estavam no azeite, a coisa estava na bênção, e aleluia, e glória a Deus. Mas aí que está a primeira lição que eu quero deixar só 2 lições com vocês nessa noite. É geralmente, quando tudo está calmo na nossa vida, quando tudo parece que está no controle, que as tempestades aparecem. As tempestades aparecem quando o mar está calmo. Quando a nossa vida passa por alguma situação e a gente diz, agora está tudo bem, agora está tudo no controle, o casamento está indo bem, os filhos estão caminhando bem, as finanças parece que agora estão se endireitando, a saúde parece que agora vai, mas as tempestades aparecem muitas vezes na nossa vida de uma forma inesperada. Porque se você soubesse que a tempestade viria, você não subiria no barco. Se você soubesse que você ia passar por algumas crises e algumas lutas, você tentaria se precaver antes e se preparar. Mas os discípulos não sabiam. Estava tudo bem, estava tudo a favor, estava tudo conspirando para dar certo, mas a tempestade veio. E eu gosto muito do versículo 37 na minha tradução. E essa palavra está grifada, porque esta palavra, essa expressão, ela reflete as lutas que a minha vida enfrenta e as tempestades que se levantam sobre a minha vida. Na minha tradução diz assim, de repente. A palavra de repente significa algo inesperado. Algo que aconteceu subitamente. Algo que eu não estava esperando e veio. Os discípulos estavam acostumados. Os discípulos estavam acostumados com a água, mas de repente, quem sabe eles não levaram algumas coisas que deveriam ter levado. Eles não estavam preparados para enfrentar aquele perigo. E a tempestade foi pesada. A tempestade foi tão difícil, porque também você vai concordar comigo, que alguém experiente, quando passa por alguma situação difícil, e ele sabe e tem controle daquilo, diz, não se preocupe, isso aqui no final vai dar certo. Fica tranquilo, não, isso aqui vai resolver, eu já estou acostumado a passar por isso. Eu não sei se você sabe, mas a Marinha Americana, ela prepara os seus mariners, os seus marinheiros, e eles têm um período enorme de treinamento nos lugares de alguns mares, onde as ondas são mais altas e onde acostuma acontecer tempestades inesperadas. Porque quando eles estão lá, eles não estão esperando, e de repente a coisa começa a acontecer, e é lá que eles precisam ser forjados. É lá que eles precisam aprender a enfrentar a tempestade, porque só quem sabe lidar com a situação difícil vai ter cabeça para lidar com a situação não tão difícil assim. Então os discípulos sabiam disso, eles sabiam detectar, mas fugiu do controle.
E algumas tempestades que acontecem na nossa vida, inesperadas, uma notícia que vem sobre nós, uma situação que aparece sobre a nossa vida, eu não paro de pensar ainda. Eu fui ao posto de gasolina essa semana abastecer meu carro e vi a foto daquele menininho, Arthur, que levou um tiro de uma bala perdida. Eu não consigo pensar a dor que uma mãe e um pai sentem ao perder um filho de uma forma inesperada. No Rio de Janeiro, quem sabe, que muita gente está acostumada, começa a escutar barulho de carro de polícia, já se abaixa, entra debaixo da cama, se esconde, sai de casa. Você se prepara, mas tem tempestades que vêm sobre a nossa vida, que fogem ao nosso controle. E quando essas tempestades que fogem ao nosso controle nos assolam, a primeira coisa que gera na nossa vida é uma desordem emocional. Os discípulos ficaram completamente desorientados. E uma das estratégias de Satanás na vida dos filhos de Deus, diante do problema, é confundir a sua mente, é gerar uma desordem na sua mente. É por isso que a Bíblia ensina sobre renovação da mente, é por isso que a Bíblia ensina sobre preservar uma mente sã, é por isso que a Bíblia ensina que a nossa mente, o nosso pensamento precisa estar firme em Cristo. Porque uma das coisas que Satanás faz com o problema, ele quer te desestabilizar emocionalmente. Gente, os discípulos estavam numa atmosfera elevadíssima de poder e de experiência com Deus. Mas a hora que o vento começou a soprar, o barquinho começou a encher d'água, as rochas estavam do lado para o outro, eles olham para Jesus e eles se desesperam. E eu vou te dizer uma coisa, aqui o Evangelho diz assim, mas eu imagino que um pode estar dizendo para o outro, olha aí que mestre é esse? Está vendo a gente morrer, não faz nada, está dormindo. E a minha versão diz que ele estava com a cabeça numa almofada, o sono era bom, o sono estava gostoso, mas que pastor é esse? Nós todo mundo aqui morrendo e ele aqui dormindo, mas que negócio é esse? Cadê o poder dele? Será que acabou? Será que ele se esgotou no que ele acabou de fazer? Está muito cansado? Vamos acordar esse homem, ou está homem preguiçoso? Gente, o ser humano é ser humano. Não fica pensando você que os discípulos assim, vamos acordar o mestre, ele está repousando, nós estamos aqui à beira da morte, mas nós vamos cuidar com cuidado para ver se ele pode falar. Imagina se é você no barco, imagina. E aí ficamos desestabilizados, desorientados, e aí acontece uma outra coisa. Porque quando o seu mundo interior e emocional, ele é cometido por uma desordem, duas coisas nascem junto com essa desordem na tua vida. Medo e ansiedade. E aí o diabo consegue infiltrar na sua cabeça as duas máximas que contrariam a fé e a esperança em Cristo. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor de Deus faz o que com medo? Lança fora. Também Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos. Mas quando você está desorientado por causa do seu problema, da sua tempestade, o diabo infiltra na tua mente medo e ansiedade. Alguém passa por isso aqui, não precisa levantar a mão. E a ansiedade começa a nos consumir. A ansiedade começa a nos comer como um câncer. A ansiedade é um sentimento que nos persegue, que nos paralisa. E eu tenho dito isso aqui, já disse nesses anos que estou aqui e vou continuar repetindo. A ansiedade é um sinal visível que você declara que a graça não é suficiente na tua vida. Quando você fica ansioso demais, você está dizendo para Deus, o Senhor não é suficiente. Quando você fica ansioso demais, você está dizendo para Deus, a tua graça não me basta. Porque eu estou com medo. Porque eu não sei o que vai ser de mim. Não se te dá que morramos, como pode o Senhor dormir?
o nosso coração fica contaminado. Você é um ser humano com muitas carências. Não adianta você dizer para mim que você é forte, que você não tem problemas, que você é uma pessoa bem resolvida. Lá dentro do seu coração, em áreas que eu não conheço, quem sabe o seu marido não conheça, o seu pai não conheça, nem você conhece, Deus enxerga carências profundas que somente Ele pode suprir. E um dos estratégias de Satanás é tentar levantar essas carências ocultas do seu coração para gerar na sua vida medo e ansiedade. E é por isso que Jesus diz, e vamos lembrar da palavra, em João 14, não se turbem o coração, não deixe o coração de vocês acolher coisas que venham preocupar vocês além da medida. Creiam em Deus e creiam também em mim. Irmãos, a ansiedade nos impede de possuir as coisas de Deus. A ansiedade nos impede de tomar nas mãos aquilo que Deus disponibiliza pelas suas mãos. Porque você não consegue acreditar que o que Deus tem é o melhor para você, então você se fecha. É como lá em casa, para dar remédio para as crianças, que é uma bênção. Ainda mais antibiótico. Já aprendi que antibiótico com gosto de abacaxi lá em casa não vai. Mas, meus irmãos, às vezes você vai lá, eles estão com febre, eles estão doentes, e o papai chega e fala, filho, toma um remedinho. Isso só acontece lá em casa, tá certo? E só com criança pequena também, né? Será? Filho, toma um remédio, é bom para você. Não quero, é ruim. Filho, mas isso aqui você vai ficar bom. Mas não quero. E aí você às vezes tem que dar uma tempestade, né? Tem que dar uma boa tempestade, tem que dar uma segurada no bicho e enfia o remédio. Será que não é assim que Deus faz conosco? Deus quer nos dar umas coisas, mas a gente está com medo, está com ansiedade. Ele diz, filho, eu estou querendo dar. E você diz, não quero. Mas é melhor para você. É ruim, mas eu vou te dar. Eu não quero. E aí ele manda uma tempestade, e aí você diz, ah, ele pá, na tua boca. Essa foi boa, hein? Essa foi... Então, meus irmãos, em Cristo não há razão para a gente se tornar pessoas consumidas pelo medo e pela ansiedade. Jesus acalma. Jesus estava no barco e Jesus disse que nós vamos passar por dificuldade na vida. Que o nosso casamento não vai ser perfeito para sempre, que você não vai ter dinheiro no Banco Saúde para dar e vender todo ano, como muita gente canta no final do ano. Não é isso? Saúde, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não é isso que muita gente canta? Adeus, ano. Mas no ano novo, você pode ter saúde, mas você também pode não ter. Você pode ter dinheiro no bolso, mas você pode não ter muito dinheiro no bolso. Aliás, você pode não ter nem dinheiro. Então, meus irmãos, a vida é assim. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. No mundo vocês vão ter várias tempestades. No mundo vocês vão passar por muitas crises. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. E se vocês estiverem comigo, o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8? Que com ele nós somos o quê? Mais que vencedores. Meus irmãos, Deus está te provando para te amadurecer. Se você está passando uma tempestade, olha bem para mim. Deus está te amadurecendo. Deus está te amadurecendo. Deus está te amadurecendo. Segunda e última lição. Você está comigo ainda? A voz de Jesus faz calar qualquer tempestade que a vida possa me proporcionar. Outro milagre de Jesus está no poder da sua voz. A voz do Senhor é poderosa.
O versículo 39 diz assim: e ele, despertando, levantou e repreendeu o vento e disse: silêncio, fique quieto. A tradução literal, para mim, é maravilhosa. Se você tem uma caneta, anota isso aí, porque isso é lindo. É pesado, mas é lindo. Literalmente, Jesus diz assim: seja amordaçada. Seja amordaçada. Ele disse isso para aquela tempestade. Meus irmãos, quando você está tomado de medo e ansiedade, você ouve a voz e o barulho da tempestade. Você ouve a voz e o barulho dos seus amigos que estão ao seu redor, também desesperados e não entendendo. Você ouve a sua voz. E o grande desafio do silêncio para a tempestade é Jesus dizendo: fecha a boca, porque quem fala aqui sou eu. O grande desafio do milagre é ouvir a voz de Deus. Só que quando nós estamos ansiosos, só que quando nós estamos agitados, só que quando nós estamos consumidos pelo medo e pela ansiedade, nós ouvimos tudo, menos a voz de Deus. A minha pergunta para você, diante da tempestade que você está enfrentando, é: qual voz que você tem ouvido? Será que não é Deus hoje dizendo em Jesus para você, meu irmão, seja amordaçada a sua tempestade? Permita que o Senhor, literalmente, coloque a mão dele na boca do seu problema e diz: cala-te, porque eu falo. Um dos salmos que eu mais gosto diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu ouvi uma frase que dizia assim: a fé tem que estar morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para as impossibilidades. Você precisa crer. E crer não é sentir. Crer é deixar-se possuir. Crer é deixar-se possuir incondicionalmente por aquilo que te toca. E se Jesus te toca, e se Jesus faz parte da tua vida, Ele te possui. E aonde Cristo está, não há espaço para vitórias de tempestade, e nem para o medo, e nem para a ansiedade. O teu medo tira o teu foco de Jesus. Jesus quer que você olhe para Ele. As tuas preocupações te fazem não entender o que Deus tem para você. E para concluir, eu quero ler um texto que eu compartilhei com um amigo meu, que eu até quero que vocês orem pela vida dele. Pode ser que ele esteja nos assistindo agora pela internet, um dos meus melhores amigos de infância, que está passando por uma crise de ansiedade, de depressão profunda. Domingo passado, tem a minha idade, nós conversamos 58 minutos ao telefone quando eu cheguei em casa. E ele leu um texto para mim. E nós choramos juntos depois de lermos esse texto. É um texto talvez secular, mas que ensina muito sobre a nossa vida. É anônimo. Eu vou me comprometer de disponibilizar esse texto no site e você pode pegar. Com o que você está preocupado? 2 empresários estavam conversando sobre dificuldades econômicas. Jack disse: estou quase a perder o meu negócio e a nossa casa está hipotecada, mas isso não me preocupa. Bob, seu amigo, perguntou: como você pode não estar preocupado? Jack respondeu: contratei um preocupador profissional. Ele se preocupa em meu lugar, por isso eu não tenho que pensar nisso. Bob replicou: mas essa é uma ideia fantástica. Quanto custa contratar um preocupador profissional? $50 mil por ano, respondeu Jack. $50 mil? E onde você vai arrumar esse dinheiro? Você não se preocupa com isso? Jack respondeu: eu não sei, essa preocupação
é dele, por isso que eu contratei. Preocupar-se é algo que você aprendeu. Não existe uma pessoa preocupada de nascença. Preocupação é a resposta às circunstâncias da vida, fruto de um aprendizado. Você aprendeu a se preocupar a partir de duas fontes. Primeiro, através da experiência. Após anos de enganos, fracassos e expectativas frustradas, você descobriu que nem sempre as coisas caminham como você espera. E a partir dessas experiências, você desenvolveu o hábito de se preocupar. Segundo, através dos exemplos, porque são muitos os exemplos à sua volta de pessoas preocupadas. Estudos mostram que as crianças costumam captar as preocupações de seus pais. Pais ansiosos geram crianças ansiosas. Mas tem a boa notícia: preocupação pode ser desaprendida. Essa é a boa notícia. Uma vez que a preocupação é fruto de um aprendizado e uma resposta às circunstâncias da vida, ela pode ser desaprendida. Para se vencer a preocupação, é importante tomar consciência de que ela é inútil. Preocupar-se não traz bem algum, é deixar você cozinhar no banho-maria. Preocupação jamais mudou alguma coisa. A preocupação não pode alterar o seu passado, não tem poder para controlar o seu futuro, mas faz com que você se sinta miserável no presente. Preocupação jamais resolveu um problema ou pagou uma conta sua. Ela nunca curou nenhuma doença. Ela apenas nos paralisa, impedindo-nos de trabalhar para encontrar a solução. A preocupação é como o motor de um carro de corrida em ponto neutro. Ele não leva a lugar nenhum, apenas consome o combustível. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Preocupação exagera o problema. Ela joga com a sua imaginação. Você já notou que quando se preocupa acerca de um problema, esse problema se avoluma na sua mente? A cada vez que você o repete em sua mente, a tendência é acrescentar mais detalhes ao seu problema, é amplificá-lo mais, e cada vez mais ele fica maior e você se sente pior. Qual a solução? Em lugar de se preocupar, fale com Deus sobre o que está te preocupando. Ele pode fazer algo em relação ao motivo da sua preocupação. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isso, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Jesus Cristo. Filipenses 4, de 4 a 7. Se você gastasse tanto tempo orando, quanto você gasta se preocupando, você teria muito menos com o que se preocupar. Os discípulos se levantaram, foram até Jesus e lançaram sobre ele a sua preocupação. Enquanto eles não falaram com Jesus, o mar não se acalmou, o coração deles continuou agitado e eles pensaram que a vida acabaria. Mas quando Jesus fala, a tempestade, a luta, a dificuldade é amordaçada. Como você está lidando com as suas tempestades? Quem sabe haja pessoas aqui que estão enfrentando uma tempestade inesperada. Eu tenho enfrentado uma tempestade inesperada na minha vida.
não só com o falecimento da minha mãe, mas diante de tantas outras coisas. Como você tem lidado com as tempestades inesperadas? Você tem deixado Satanás infiltrar no teu coração medo e ansiedade? Ou você está disposto a deixar Jesus amordaçar a boca do diabo e dizer para o seu problema: seja amordaçado, fique quieto, porque aonde Jesus está, o mar se acalma, o mar não vai nos submergir, porque a mão dele é poderosa. Deus falou muito comigo, irmãos, nesse texto que você já conhece, você já ouviu muitas vezes, mas eu quero te desafiar nessa noite. Assim como aqueles discípulos se posicionaram, se levantaram naquele barco e incomodaram o Mestre com uma santa incomodação: Senhor, estamos a morrer. Senhor, olha a minha vida como é que está. Olha a minha mente como está, Senhor. Olha o meu coração como está. Olha as minhas finanças, olha o meu casamento, olha a minha saúde, Senhor. Olha essa tempestade que chegou. Se você quer nessa noite confiar naquele que pode amordaçar a boca da sua tempestade, se você quer se libertar do medo e da ansiedade que te consomem, fique em pé no seu lugar, porque eu quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Se posicione, meu irmão. Eles precisaram se posicionar. Aquiete o teu coração. Pare de ouvir a voz do vento. Pare de ouvir o grito dos outros marinheiros. Pare de olhar para as pedras. Olhe para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Pai, o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe como o nosso coração é ilimitado, Senhor. O Senhor sabe como a nossa vida é oscilante. Ao mesmo tempo que nós celebramos grandes coisas na nossa vida, ao mesmo tempo que nós nos motivamos quando as coisas estão indo bem, ao mesmo tempo que em dias parece que nós estamos cheios de fé, de esperança, e que poderá vir qualquer tempestade, qualquer problema, qualquer luta, qualquer contrariedade que a gente vai enfrentar, ao mesmo tempo que a gente se acha a pessoa mais crente desse mundo, ao mesmo tempo que muitas vezes a gente acha que está no centro da tua vontade, porque estamos no centro da tua vontade, achamos que não vamos passar por problemas, o mar está calmo. Acontece, Senhor, uma tempestade na nossa vida. A nossa vida se agita, uma notícia inesperada acontece, um problema surge, Senhor, uma crise, Senhor, se desenvolve, ó Pai. O inimigo se levanta para destruir a nossa alegria, para roubar a nossa paz e para tirar daquela mente que outrora glorificava, daquela mente que outrora orava com fervor, daquela mente que outrora dependia de Ti. Coloca agora medo e ansiedade, e hoje essa mente já não tem mais forças para orar, já não tem mais forças para clamar, já não tem mais forças para ler a Tua palavra. Há pessoas aqui eu sinto secas, Senhor, vazias, não porque não querem, é porque não conseguem, Senhor. A voz da tempestade está tão forte, o medo e a ansiedade está tão grande, que este coração não consegue mais ouvir a Tua voz. Ó Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, a Tua palavra nos assegura
que o perfeito amor de Deus lança fora o medo. E eu declaro agora, Senhor, como sendo o primeiro a receber esta palavra, que nós recebemos esta palavra na nossa vida, que o perfeito amor de Deus no nosso coração nesta noite vai lançar fora este medo que nós estamos sentindo, que o perfeito amor de Deus agora vai amordaçar a voz dessa tempestade, que o perfeito amor de Deus agora vai mostrar que Jesus está no barco, e ainda que Ele não esteja se movendo aos nossos olhos, ainda que a gente não esteja vendo nada, Ele está presente, e Ele se levantará, e Ele dirá para este problema: seja amordaçado, fique quieto, acala-te. Oh Deus, dá-nos fé, dá-nos vitória sobre a nossa incredulidade, liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o nosso clamor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar só o coro dessa música? Vamos dizer isso? Eu não sei bem, mas quem souber pode me ajudar, tá certo? Vamos lá? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és isso? Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Amém, querido. Quem foi abençoado que diga amém.